Boa tarde a todos, que a graça maravilhosa de Deus permaneça conosco. Nós que estamos mais uma vez, nessa tarde um pouquinho gelada, só um pouquinho. O Joãozinho não está com frio não, né, Joãozinho? Só um pouquinho, Joãozinho. Está corajoso aí, sem nenhuma manga no braço, né? Mas logo a Cristina puxa a sua orelha, viu, Joãozinho? Assim, tem que colocar uma blusa, olha esse braço gelado, vai ficar gripado, então logo vai ser chamada a atenção aí. Mas enfim, eu gosto bastante desse clima, eu gosto bastante do clima mais gelado, sem muito calor, sem transpirar bastante, então para mim esse clima tá excelente. Para algumas pessoas assim, pastor, o clima está ideal, nem mais nem menos. Mais frio pode prejudicar. Bastante calor também prejudica. Mas, enfim, a gente sabe que todas as coisas estão nas mãos de Deus. Não é? Enquanto nós estamos aqui nesse clima, que para mim é agradável, outras pessoas desfrutam de umas situações diferentes, Hoje pela manhã a Nicole falou, pai, eu ia falar pastora, a Nicole falou, pai, você viu as notícias lá do Rio de Janeiro? Falei, não, filho, eu não vi. Porque está acontecendo enchentes e muita chuva. Falei, nossa, filha, mas como você já sabe isso logo pela manhã, se nem a televisão nós não ligamos, pai, é que eu recebo notificação pelo celular das notícias, e aí várias notícias já recebi do Rio de Janeiro. E aí eu estava conversando com um amigo meu lá do Rio, e ele falou para mim, Emerson, olha, eu estou aqui falando com você, mas eu estou numa enxurrada que está difícil aqui. Eu estou indo para o trabalho, mas numa enxurrada que está aqui, ou seja, realmente tudo que é demasiado estraga um pouco, Então, se a chuva é demasiada, estraga. Até aqui em Curitiba, alguns meses atrás, se não me engano, uma chuva que deu, alagou um monte de ruas aqui, Pessoas ficaram presas aí nas ruas, ali perto da PUC, principalmente. Houve um momento de tensão ali para os motoristas, Enfim, a gente é cuidado por Deus, a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas e tem o controle de todas as coisas nas mãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. Vou ler do primeiro versículo até o versículo 11. E esse texto é um texto muito, muito bacana, que fala a respeito do cuidado de Deus e a forma como Ele fala conosco diante do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Eu acredito que Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele é Deus que revela a sua vontade, Ele é Deus que coloca em nossas mãos algumas responsabilidades, responsabilidade para cuidarmos uns dos outros, responsabilidade para orarmos uns pelos outros, responsabilidade para contribuirmos uns com os outros e contribuirmos com a sua casa, responsabilidade para nós sermos sal e luz onde nós estivermos. E aqui nesse texto vai mostrar uma experiência que Paulo teve, até mesmo passando por várias situações anteriormente a isso que Deus revelou a ele, a essa visão que Deus revelou a ele. Então, Paulo foi um discípulo do Senhor, um apóstolo do Senhor, teve experiências maravilhosas com o Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Paulo ele foi esse discípulo de Jesus após
a ressurreição de Cristo. Quando ele foi chamado, naquela experiência fantástica, quando ele, então, caiu praticamente do cavalo, e ele foi ministrado pelo Senhor, ali no momento da sua conversão. Né? Então, Paulo teve uma experiência maravilhosa com Cristo. E nessa passagem aqui, depois ainda de Paulo ter passado por algumas experiências, como, por exemplo, ele falando às pessoas, ele falando às autoridades, ele e Silas sendo presos, e ali num determinado momento, houve um terremoto na prisão, e ali o carcereiro, então, ele quis tirar a espada para se suicidar, e Paulo e Silas falaram, não, olha, nós estamos todos aqui. E depois disso, Paulo foi ali juntamente com o carcereiro para que o carcereiro fosse batizado com toda a sua família. Então, Paulo ele teve experiências assim maravilhosas com o próprio Cristo Jesus. E aí, o que acontece? Nessa passagem aqui, depois de Paulo e alguns terem percorrido algumas cidades, e até mesmo serem chamados de aqueles que têm transtornado o mundo, olha só, como as pessoas olhavam para ele, onde ele chegava. Aqueles homens que têm transtornado o mundo, ou seja, têm causado um reboliço aí no mundo, agora estão aqui nessa cidade. E aí, em algumas situações, ele foi expulso ali da cidade. Olha, não, nós não queremos você aqui. E, de repente, nesses versículos, nós podemos perceber que Paulo ele chegou até Corinto. Então, diz assim o texto da palavra de Deus. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E, posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, aqui a gente percebe uma situação que Paulo já havia passado por uma experiência muito interessante de divulgar a palavra de Deus nas cidades que ele passava. Agora ele estava em Corinto. O que era Corinto na época? Que cidade era Corinto na época? Se a Corinto era uma cidade pequena, era uma cidade que não tinha nenhuma importância na época? Não, ao contrário disso. Corinto era uma cidade de grande importância. Corinto era importante por sua economia, Corinto era importante por sua política, Corinto era importante pela sua questão comercial, pela rota comercial ali do tempo da época. Corinto era muito importante. Porém,
Corinto também, da mesma forma que tinha uma grande importância economicamente falando, politicamente falando, Corinto também era conhecida, e aí a gente pode entender um pouquinho que é de uma cidade, de um povo que faziam cultos que não agradavam a Deus. Então, os cultos para deusas, os cultos imorais, havia ali grande variedade de religiões assim para ninguém passar vontade, né, digamos assim. Assim como eu acredito que hoje nós temos diversas religiões para as pessoas optarem, da mesma forma Corinto. Então, se a gente reclama que hoje existe uma diversidade de religiões, naquela época já existia. Se hoje nós vemos problemas doutrinários em diversas denominações, igrejas, naquela época também existia. Ou seja, aquilo que a gente vivencia hoje, com uma variedade muito grande de religiões, naquela época também tinha. Eu falo, né, que hoje tem igreja para tudo quanto é tipo e gosto. Tem igreja para quem gosta de palmas. Tem igreja para quem não gosta de palmas. Tem igreja para quem gosta de guitarra. Tem igreja para quem não gosta de guitarra. Tem igreja para quem gosta de órgão. Tem igreja para quem não gosta de órgão. Tem igreja para quem gosta de bateria. Tem igreja para quem não gosta de bateria. Ou seja, há uma infinitude aí de opções hoje em dia também para as pessoas. Acima de tudo, a palavra de Deus é que deve estar presente. Acima de tudo, em todas essas denominações e religiões, para todo quanto é tipo de gosto, Cristo é o que deve ser proclamado. Se não for dessa forma, aí há a dúvida, aí nós podemos duvidar. Se não for o Cristo proclamado, aí nós podemos duvidar. E é justamente nesse sentido, depois de passar por várias cidades, depois de caminhar bastante, depois de percorrer algumas cidades em que pessoas zombavam daquilo que Paulo dizia a respeito de Cristo, aí então ele chega a Corinto, e aí ele vai na casa de alguém e, de repente, numa noite, ele teve uma visão que o próprio Senhor disse a ele. Quem era esse Senhor? Era o próprio Cristo. Aquele Cristo que Paulo já conhecia quando ele estava naquele caminho de Damasco, quando, de repente, o próprio Cristo apareceu para ele dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí, então, fala: mas quem és tu, Senhor? Eu sou o Cristo, aquele a quem você persegue. Sou eu. E aí, novamente, agora, o próprio Cristo aparece a ele numa visão, dizendo para ele: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Mas falar o quê? O Paulo não se calar de quê? Não se calar da vida dos outros? Não parar de falar da vida dos outros? Não, nada disso. Tem pessoas, que pegam para mim e falam: pastor, eu sou sincero, eu falo tudo o que eu quiser, eu falo tudo o que eu tenho vontade. Eu sou uma pessoa sincera. Cuidado, que a sinceridade assim pode ferir muita gente. Sinceridade neste nível aí, porque se eu chego e falo que eu sou sincero, eu falo tudo o que eu quero, talvez eu estou me achando o dono da verdade, de toda a verdade. Mas Jesus, ele não fala para Paulo dizer aquilo que ele simplesmente queria, uma opinião dele com relação à vida de alguém. Olha, você está errado porque você fez isso, isso, aquilo. Você está certo porque você caminhou por este caminho. Agora o outro não, o outro está completamente... Não é falar a respeito disso. É falar aquilo que está registrado justamente
no versículo 5, no final do versículo 5. Testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Qual que era a mensagem, então, que Paulo deveria divulgar? O que Jesus estava pedindo para Paulo não deixar de falar, não deixar de comentar, não deixar de testemunhar? Que Cristo, que o Messias, era o próprio Jesus Cristo. Era o próprio Jesus. Que o Messias que os judeus estavam esperando era Jesus. Paulo poderia deixar de falar muitas coisas, mas algo que ele não poderia deixar de falar era que Cristo, o Messias, é o próprio Jesus. E pegando isso para as nossas vidas, irmãs e irmãos, nós temos muita oportunidade de falar tantas coisas para tantas pessoas no nosso dia a dia, não é verdade? E nós temos várias opções de como falar aquilo que nós queremos para as pessoas hoje em dia. Se você for uma pessoa mais tradicional, que não gosta de tecnologia, não gosta dos recursos tecnológicos que nós temos em mãos, se você ainda é um adepto ou uma adepta a escrever algum tipo de carta, correspondência, ir até o correio e postar esta carta, essa correspondência, ainda assim você pode escrever muitas coisas para quem você quiser e postar lá no correio e enviar para onde você quiser, seja para o Brasil ou para o exterior. Mas se você é um adepto à tecnologia, gosta de mexer no celular, tem os aplicativos aí no seu celular, então você tem o WhatsApp, você tem Instagram, que mais que tem aí? Twitter, Facebook, né? Então você tem uma infinidade de situações e de recursos para você mandar uma mensagem, para você falar com quem você quiser. Agora a situação é: qual tem sido o teor das nossas conversas com as pessoas? Que teor é esse? Muitos gostam de receber piadas. Muitos se divertem no WhatsApp, lendo as piadinhas, lendo os memes, vendo os memes, né? Vendo alguma coisa aí que faça a pessoa sorrir. Né? E quantas vezes eu também não escrevi alguma coisa nesse sentido? Quando via um vídeo engraçado, morrendo de rir até o ano não sei quanto lá. Algumas coisas engraçadas. É proibido, pastor? Não, não é proibido, não é isso. Mas é que da mesma forma que Paulo recebeu essa mensagem do próprio Senhor Jesus Cristo, diante de uma situação que a época estava passando por um problema, uma grande dificuldade nesse sentido de aceitar a palavra de Deus e, principalmente, aceitar a mensagem do Evangelho e que o Jesus era o Cristo Messias. Ainda hoje nós temos isso também no nosso dia a dia. Pessoas que não aceitam, que não compartilham desta fé, e pessoas que estão morrendo sem crer em Jesus. E aí, qual é a nossa palavra hoje em dia? Que nós tenhamos no coração esse desejo de manifestar às pessoas aquilo que a gente crê. Falando para elas, olha, o Cristo, o Messias tão esperado, o Messias que nós, seres humanos, precisamos, ele já veio, e ele é Jesus.
E hoje Ele está de braços abertos para receber a cada um de nós. Inclusive você, meu contato de WhatsApp. Inclusive você, meu contato de Facebook. Por quê? Este Cristo, que é Jesus, o Messias, que é Jesus, é para todos. E aí, então, Jesus fala para ele, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Qual a garantia que Cristo dá para Paulo neste momento? Aqui, a garantia que Cristo dá não é, porque, Paulo, você é um homem muito sábio. Porque, Paulo, você é um homem com uma experiência vasta. Porque, Paulo, você passou pelas melhores universidades do país. Porque, Paulo, você é forte fisicamente. Porque você tem uma voz estrondosa. Porque todos vão te ouvir. Por que, Paulo? Qual a garantia que Paulo tinha de que a mensagem que ele poderia divulgar era uma mensagem verdadeira e ele não precisava temer? Versículo 10. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal. A garantia é a própria presença de Jesus. E da mesma forma, hoje, nós podemos ter essa garantia. É Cristo conosco. E se Cristo está conosco, nós não precisamos temer nada. E Cristo conosco, nós não precisamos ficar intimidados com alguma situação, alguma coisa. Ah, mas o que será que fulano de tal vai pensar de mim se eu divulgar a ela que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade? O que ela pensará de mim? Nós não precisamos nos preocupar com isso. Primeiro, porque nós vivemos num país que nos dá a liberdade de expressão daquilo que a gente crê. Não é verdade? Nós temos essa liberdade. Eu falo várias vezes, olha, se a gente, nosso grupo aqui, quiser sair agora aqui na Rua do Rosário, seja subindo para o Largo da Ordem ou descendo ali para o centro, gritando com faixas, Jesus Cristo é o meu Senhor, eu creio em Jesus, Ele é o meu Salvador. Nós podemos fazer isso. O máximo que pode acontecer é algumas pessoas pararem e olhar, aquele bando de malucos ali. Não é verdade? É verdade. É. Principalmente aqui em Curitiba, né? Tem um bando de maluco que torce para o Corinthians. Isso mesmo, Marisa. Isso mesmo. E por que não, né? E por que não podemos aclamar a esse Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador? Exato. Exato. Então, nós temos essa liberdade ainda maior com Cristo, porque Ele nos dá essa liberdade. Irmãos, Jesus, Ele não nos escolheu para ficarmos sentadinhos, acanhadinhos, assim, né? E agora? Não, Jesus nos escolheu mesmo para fazer diferença onde nós estamos. E fazer a diferença significa isso. Significa, olha, se existe alguma situação aí que não está bacana, não está legal, uma situação injusta, que nós possamos erguer a voz pela justiça. É assim. E a garantia que Jesus dá a Paulo e dá a nós também é: não se preocupe, porque eu estou com você. E se eu estou com você, ninguém ousará fazer-te mal. Olha que garantia maravilhosa. E essa garantia
que Jesus deu para Paulo é uma garantia que Deus, desde o início da Bíblia, Ele dá ao seu povo. Quantas vezes o próprio Deus não falou ao seu povo: olha, não se preocupem, não se desesperem, porque eu estou com vocês. Não se desanimem, porque eu estou com vocês. Eu não os deixarei. Eu não os abandonarei. Isso desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus tinha uma preocupação com o seu povo, no sentido de dar o cuidado especial que eles precisavam. E ali aquele texto de Isaías fala ao meu coração, não sai ao meu coração: olha, meu filho, quando passares pelas águas, eu serei contigo; quando pelos rios, eles não te submergirão; quando passares pelo fogo, a chama não te queimarás, nem arderás em ti, porque eu sou o Senhor, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deus dá uma garantia ao seu povo. Você não vai escorregar nas águas, você não vai se afundar nas águas, você não vai se queimar, não porque você é o centro, não porque você é mais forte, não porque os seus pés estão firmados, não, porque eu não vou deixar isso acontecer com você. Tem um texto bonito ali de Deuteronômio. Deuteronômio no capítulo 4, se não me engano. Deixa eu ver se eu acho esse texto. Deuteronômio 4, versículos 30 e 31. Quando estiveres em angústia, e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará. Porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Olha que bênção maravilhosa de Deus. Seja aqui em Deuteronômio, seja nos profetas, em outros textos do Antigo Testamento, a poesia de Salmo, Deus revelando que a presença dele seria suficiente para as nossas vidas. Então, se você estiver comigo, meu filho, minha filha, não se preocupe, a minha presença será suficiente para você. É isso que Jesus está dizendo a Paulo. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. É a garantia que Cristo dá a ele. E é uma garantia que Cristo dá a nós também. Meu filho e minha filha, naquilo que eu tenho para você, no ministério que eu coloco em tuas mãos, na responsabilidade que você irá fazer, naquilo que eu já coloquei para você, não se preocupe, porque eu estou contigo. E se Ele está conosco, não precisamos temer. E aí, então, por último, Jesus fala o objetivo que ele tem. Olha, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Naquela época, Jesus falando para Paulo: Paulo, olha, cumpra o seu ministério, porque aqui, onde nós estamos, eu tenho muito povo nesta cidade. Por isso que não dá para a gente, irmãs e irmãos, a gente querer definir, pela nossa própria lógica, pela nossa própria inteligência, quem é
e quem não é ovelha do Senhor Jesus. Não dá para a gente definir isso. É Ele quem conhece. Não é denominação, não é nada disso. Não devemos julgar. O que a gente precisa fazer? Falar e não se calar. Ah, pastor, mas quem é que vai trazer a pessoa para o reino? É o Espírito Santo de Deus que convence. É Ele quem convence a respeito do juízo, do pecado, da justiça. É Ele quem convence. O nosso papel aqui é falar e não calar, porque Deus nos dá a garantia da sua presença conosco. E por que fazer isso? Porque o reino de Deus está aí. O reino de Deus, ele precisa aumentar ainda mais através da proclamação. É o reino de Deus. E se eu simplesmente for falar, a Dona Teresa não, porque, não, Deus não vai escolher a Dona Teresa. Quem sou eu para fazer isso? Para falar dessa forma? Quem sou eu para olhar para qualquer pessoa aí do Largo da Ordem e falar, essa pessoa não tem mais jeito? Quem sou eu? Quem sou eu para falar de alguém da minha própria família? Não, fulano de tal, já está completamente perdido e dominado pelo inferno. Quem sou eu? Quem sou eu para falar tais coisas, irmãs e irmãos? Da mesma forma, hoje, Jesus fala para a gente, pois tenho muito povo nesta cidade. Nessa cidade de Curitiba. Pois tenho muito povo no bairro onde você mora. Pois tenho muito povo nas ruas que você caminha. Pois tenho muito povo no Largo da Ordem. Pois tenho muito povo. O povo não é nosso. O povo é de Deus. Não tem por que nós nos acomodarmos e até mesmo pensar, mas já que Deus tem o povo, né, que Ele faça alguma coisa aí para resgatar esse povo. Mas Ele quer resgatar esse povo justamente através de nós. Falando e não calando. Ou seja, aquilo que Paulo recebeu como orientação do próprio Senhor Jesus, essa orientação hoje é para nós, irmãs e irmãos. Essa orientação é para nós. Se nós queremos que o reino de Deus seja engrandecido e muitas pessoas possam participar do reino, se nós queremos que as pessoas entendam que elas são ovelhas de Jesus e que elas podem estar no mesmo aprisco, no mesmo rebanho que a gente está, se a gente acredita nisso, o nosso trabalho é falar, testemunhar. Testemunhar o quê? Que o Messias, que o Salvador é Jesus. E a pessoa só precisa fazer o quê? Jesus, eu acredito que o Senhor é o meu Salvador. E eu entrego a minha vida a Ti. Só precisa fazer isso.
Nós estamos aí no tempo de frutificar. Este ano, 115 anos. A ênfase que nós estamos dando é, por que não, nesses 115 anos, 115 novos frutos para Jesus? Por que não? É impossível? Não é impossível. Mas demanda que a gente assuma a nossa responsabilidade, assim como Paulo assumiu a responsabilidade dele, de falar e não se calar. Amém? Que Deus nos abençoe, então, em nome de Jesus.